Fala aí, João. Gostei do nome, hein? É, bonito nome, né? De frente com o Bonito João. nome. De frente com o João. Não sei Cara, quem tá seja de muito frente com bem-vindo. quem, mas. Pois é, né? Seja muito bem-vindo aí. Brigadão por ter aceitado o convite e tal. O bate-papo vai ser bem bacana. Pra galera que tá nos ouvindo aqui, que já tá acompanhando os outros episódios, inclusive e tudo mais. Nosso bate-papo aqui vai ser voltado para experiências de carreira internacional, dicas e tudo mais, né? Para profissionais de UX design. Se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, acompanho o podcast, vejo grandes nomes sempre vindo aqui. Fico feliz de poder vir aqui trocar uma ideia com você e com todo mundo, com toda a audiência. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o João. Algumas pessoas me conhecem por JP. Eu hoje estou morando na Suécia, mais precisamente em Estocolmo. Me mudei para cá 4 anos e meio atrás, mais ou menos. Vim por conta de trabalho, vim trabalhar como design lead numa empresa em outra cidade, aqui da Suécia, uma cidade chamada Gotemburgo. Mas estou no mercado aí, acho que desde 2010. Passei por várias empresas, tanto pequenas e completamente desconhecidas, algumas maiores e conhecidas, como a Conta Azul. Tive uma passagem expressa pelo Nubank, quando eu quase acabei voltando para o Brasil, daqui da Suécia. Mas acabei decidindo ficar e por isso saí. É, Tive passagem por a Memed, por exemplo, uma health tech no Brasil que explodiu durante a pandemia, recentemente foi vendida. Fui uma das 10 primeiras pessoas a trabalhar lá e foi um momento muito interessante que eu trabalhei com growth e product design, então era essa intersecção entre marketing e produto. Enfim, em 2017, 2018, ali na Conta Azul, eu fiz minha transição de IC para manager, com toda a ajuda na época do Zanini. Mas um abraço para ele, tenho certeza que ele vai ouvir. E desde então, tô como líder de design em diversas empresas pelas quais eu venho passando, e hoje eu estou na Mentimeter como diretor de Product Design em uma das nossas áreas de produto. Bom, quando eu não estou pensando design ou, enfim, quando eu não estou trabalhando, eu gosto muito de cozinhar. E recentemente comecei a mixar drinks. Ó, Muito básico ainda, mas são minhas duas paixões. É onde eu me desconecto do mundo, assim, é um pouco da minha terapia. show Mas de é bola. isso, esse sou eu. Sabe que, por curiosidade aí, várias pessoas que durante a pandemia, assim, que eu conheço, usaram aí a culinária como terapia, assim, aprendendo a cozinhar e tal. Foi o meu caso, 100%. Assim, na pandemia eu comecei a ficar. é, eu me sentia mal de estar em casa e não sair, não fazer nada. Eu comprei um curso de gastronomia. Na verdade, eu comecei a acompanhar um chefe no YouTube. Ele resolveu vender um curso. Eu comprei o curso, achei muito bom e comecei a fazer. E aí, daí nunca mais parei, cara. É uma das coisas mais, sei lá, que eu mais curto, assim mesmo. Botar a mão na massa, literalmente, Uhum, e entregar um prato para alguém. Acho, é uma experiência muito massa. uhum. Legal. Show de bola, cara. Bom, vamos começar aí o papo pra Bora. gente esquentar. Eu queria iniciar contigo perguntando sobre o mercado de forma geral, assim, a maturidade tanto de profissionais quanto das empresas, né, que você já trabalhou e tal, como era a maturidade, a diferença, né, de maturidade de design dentro das organizações que você já passou. Então, esse overviewzão mesmo, assim, então fica à vontade de conectar vários pontos. E aí, eu já vou complementar com uma segunda, que se você já quiser fazer esse mix aí de drinks, né? Comentou, tá aprendendo também, sobre as principais diferenças de skills, comparando nós brasileiros, né, com outras culturas e tal. Acho que isso vai ser bem bacana também. Boa, legal. Excelentes perguntas e acho que dá pra fazer um fio bem legal aí, dá pra mixar elas de um jeito bem legal. É,
Começando pela maturidade das empresas, né? Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar, isso é uma pergunta que sempre que eu converso com profissionais, pessoas, designers do Brasil, que ainda estão no Brasil, que estão pensando em vir para fora, é sempre essa pergunta, né? Ah, como que é aí? E sempre as pessoas geralmente têm uma visão de que fora tudo é melhor, né? Então, nossa, Europa, os Estados Unidos, pô, essa galera tá no forefront do product design, de product development. E eu vou dizer para vocês, galera, que enquanto profissionais de design, enquanto pessoas designers brasileiros, a gente precisa se valorizar mais, porque a nossa maturidade de design, a nossa maturidade de produto no Brasil é muito foda. E aí eu tenho alguns exemplos, assim, que eu acho que são muito interessantes. Então, em 2017, ali, quando eu estava na Conta Azul, é, o nosso CPO era o Joca. E o Joca é um grandíssimo nome aí de produto do mercado. Se você não conhece o Joca, pesquisa ele, Joaquim Torres. Tem excelentes livros sobre desenvolvimento de produto no geral. E o Joca era CPO, e em 2017, o Joca e o Marty Kagan, eu acho que eles são amigos, eles são próximos de alguma forma, eles têm uma relação. O Joca trouxe o Kagan para o Brasil, para ajudar empresas como a Conta Azul, a RD Station, que na época era RD Station ainda, a implementar, né, resultados digitais, a implementar é, é, aquela ideia de produto que ele vendeu no livro dele, que o Kagan vendeu no livro dele, enfim. Isso a gente está falando de 2017, então a gente está falando aí de, poxa, 6 anos atrás. E com isso, né, toda o Zanini na época, liderando o design na Conta Azul, entendendo como que design deveria se adaptar a esse modelo, como construir times de design, a gente construiu algo lá que eu considero assim, eu não sei como está hoje, não posso dizer se isso se manteve ou não, mas que na época, é óbvio, tinha todos os seus defeitos, né? Nenhum lugar é perfeito, mas que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, não é possível, assim, realmente as pessoas que trabalharam lá nessa época podem falar muita coisa da Conta Azul e tenho certeza que vão para lugares fora do Brasil e usam da experiência que tiveram lá para ajudar a implementar certas coisas aqui. É, Hoje, aqui no mercado europeu, você tem países e países, né? É muito difícil falar da Europa como um todo. Então, você tem a Alemanha, por exemplo, que está um pouquinho mais à frente do que, por exemplo, a França. Você tem a Holanda, por conta do Booking, né? Ou Países Baixos, enfim, que também, além de outras grandes empresas tech lá, mas, enfim, o Booking como a principal naquela época. Você tem alguns países que destoam um pouco, mas você tem países como, por exemplo, a França ou até mesmo a Suécia, que estão um pouquinho mais atrás em certos aspectos, né? É, Principalmente em relação à maturidade de design. E aí, uma coisa que eu acho interessante, ou algumas coisas que eu acho interessante falar, quando eu me mudei para cá, em 2017, eu estava trabalhando numa empresa chamada Forza Football, é um dos maiores aplicativos de futebol do mundo, inclusive estão fazendo uma cobertura sensacional da Copa do Mundo Feminina. E quando eu estava discutindo com uma das pessoas da empresa sobre como a gente deveria organizar os times de produto, eu desenhei para ele como a gente fazia no Brasil. E aí ele ficou olhando para aquilo e falou: caramba, eu acho que as pessoas têm que seguir o modelo Brasil. E aí, naquela hora, aquilo foi uma coisa que eu falei: nossa, a minha experiência é relevante para ele. E isso foi uma coisa muito massa, assim, e me deu uma confiança para começar a falar mais da minha experiência na época da Conta Azul e outras empresas no Brasil, enfim. E isso me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. Então, se eu cheguei até aqui, se eu tenho as ideias que eu tenho, foi muito por conta da formação que eu tive no mercado de trabalho do Brasil. Então, a maturidade aqui, ela é mediana, assim, eu diria. Tem-se o entendimento de desenvolvimento de produto, tem-se o entendimento de como você desenvolve produtos, tem muitas empresas tech, Estocolmo é a segunda maior cidade em número de startups depois de São Francisco, então é um mercado muito fomentado, tem muito dinheiro injetado, mas assim, 2023 ainda tem empresas tentando implementar
os moldes do Marty Keegan, coisas que empresas no Brasil implementaram 6 anos atrás. Saquei. Então, eu acho que essa é uma assim, eu acho que maturidade é um negócio legal de falar, relativo a algo, né? Então aqui eu estou trazendo a maturidade de fora relativo às empresas do Brasil, que eu acho Uhum, que pode ser um recorte bacana. E aí, como então, né, pensando na tua segunda pergunta, como que isso impacta então os profissionais, né, e as skills? E aí eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás e olhar para a cultura. Eu vou me limitar um pouco a falar sobre a Suécia e a Escandinávia no geral. Eu não sei exatamente como são nos outros países, como por exemplo a Alemanha, Holanda, Países Baixos, enfim. Então, na Suécia, na Escandinávia no geral, esses países são muito conhecidos e muito fortes na questão de design em diversas áreas, né? Arquitetura, design de interiores, design de produto físico, carro, Volvo aqui da Suécia, você tem uma série de carros elétricos saindo daqui agora, é, móveis, grandes nomes dos designers de móveis são da Dinamarca, Noruega, enfim. Então, você tem esse apego ao visual, né? A como as coisas. Ao look and feel, assim, como aquilo parece, como você sente aquilo. E você tem muita pegada muito forte do minimalismo, né? O minimalismo escandinavo. Então, essas duas coisas, dentro do universo de design de produto digital, elas vieram muito forte, assim, muito, muito forte. E acho que essa é uma grande comparação, assim, e foi um grande mind-blowing, de certa forma, para mim, porque no Brasil, eu acho que a gente reforça muito e pensa muito no design enquanto projeto, no design enquanto pesquisa, no design enquanto, poxa, é, será que isso é um problema mesmo? E se isso é um problema, será que é o problema certo a ser resolvido? Será que é agora que a gente tem que resolver esse problema? E aí, a partir do momento que você responde essas perguntas, você vai a fundo, né? Beleza, vamos entender esse problema então. E a gente foca muito nisso. E aqui é o contrário. Aqui as pessoas focam muito em fazer um produto que é, assim, a atenção ao detalhe, o craft, né? Enfim, eles prezam muito por isso. E aí, conversando com alguns amigos aqui, eles, assim, quando eles falam, por exemplo, os suecos gostam muito de fazer coisas, né? Ser mão na massa. Então, eles reformam as próprias casas, por exemplo. E aí eu conversando com alguns amigos que são designers e fazem essas coisas, você percebe o quanto eles vão atrás de entender o material. Então, poxa, eu vou usar madeira? Se eu vou usar madeira, quantos quilos eu quero pôr aqui em cima? Quantos quilos essa madeira suporta? Não pode ser essa madeira, tem que ser outra. Mas aí a outra já é mais cara, então talvez eu tenha que ir para um metal. Mas qual metal que eu vou? Esse aqui não é tão bonito. Poxa, será que eu consigo outro material? Isso de entender o material, entender como que eles vão desenhar as coisas, sabe? Tem uma atenção ao detalhe muito, muito grande. É, e uma falta um pouco nessa parte de pesquisa. E aí eu acho que é onde as duas culturas de design podem aprender ali umas com as outras, né? Eu, quando cheguei aqui, comecei a prestar muito mais atenção em visual e interaction, por exemplo, e como os produtos daqui, de fato, são todos muito bem executados, muito bonitos, muito bem pensados, enfim. Mas trazendo esse lado de, bom, beleza, tudo bem, mas vamos criar um produto de uma forma muito foda? Vamos. Mas calma aí, é isso mesmo, né? É esse mesmo o problema que a gente vai resolver ou não, enfim. É, e tem sido uma boa união, assim, dessas duas culturas. Então, eu acho que de lição para mim, e o que eu costumo falar para as pessoas é se importar um pouco mais com essa atenção ao detalhe, se importar um pouco mais com o visual, com a interação que você está criando, com o look and feel daquilo, é, porque faz muita diferença. Eu acho que às vezes a gente acaba subestimando essa parte também. saquei, saquei. Até às vezes, muitas vezes, né, existe esse descompasso, né, de profissionais se formando só realmente na parte abstrata e esquecendo os fundamentos do design ali, né, coisas até, básico do básico, né, que a gente é o mínimo, né. Mas aí pegando esse ponto aí de habilidades e tal,
com base nos processos seletivos que você já fez, o que que é dar avaliado, assim, no teu caso? Boa, excelente pergunta. Eu acho que isso varia bastante de empresa para empresa, eh, e de vaga para vaga também, né. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, se a gente pega, por exemplo, empresas, maiores, você tem alguns cargos especializados, como visual, enfim, ou apenas researcher. E aí, nesses casos, você vai a fundo em todas essas coisas. Falando do ponto de vista, quando eu cheguei aqui, eu era um player coach, vai, assim vamos dizer. Então, eu era um design lead, então eu tinha ali uma certa, eu tinha uma posição de liderança, eu liderava o time, mas como era uma empresa em número de pessoas menor, ainda era se esperado que eu também criasse interfaces, produtos, enfim, então que eu fosse um híbrido entre manager ou líder e IC. Nessa empresa, o processo foi muito em cima de como eu crio produtos. Então, qual que era a minha visão, né, de um ponto de vista estratégico. Então, como que eu entendo um problema, a partir desse problema crio uma visão que está conectada com os objetivos de negócio da empresa e como eu Uhum, transformo isso em um primeiro produto. Então, como eu formulo hipóteses para testar, para garantir que isso vai ser algo, enfim, lucrativo ou bom para a empresa, ou vai ser uma boa adição ao produto da empresa, enfim. Então era muito focado nesse aspecto. É, e curiosamente nessa primeira empresa não tinha tanto a parte visual, porque eles tinham um visual designer e esse cara, uhum. inclusive um brasileiro, o Rodrigo, que está aqui também, um cara muito bom. É, ele, assim, simplesmente fazia os visuals do app e era uma coisa maravilhosa, assim, o cuidado que ele tinha com interação, com visual, enfim, era muito, muito foda. Veio da Samsung também, do Brasil, onde ele era um visual designer, especialista em visual, então eles tinham essa parte coberta. Mas já entrevistei empresas como Spotify, por exemplo, em que, como IC, em que eu trouxe muita parte de pesquisa e o feedback que eu recebi foi que, olha, beleza, legal, muito bom, mas a gente precisa de uma pessoa que crie protótipos, muito rápido, muitas opções, com uma atenção ao detalhe muito alto, assim, é, e eu foquei um pouco mais na parte da pesquisa. E beleza, assim, né? Então, eu acho que depende. No lado de liderança aí, né? Falando das entrevistas de liderança, elas sempre foram voltadas para como eu construo times de design, como eu crio o espaço onde você tem uma psychological safety, né? Então, enfim, onde as pessoas podem ser elas mesmas e têm a voz delas e se sentem livres e seguras para falar o que elas pensam. Uhum, E muito esse lado que a gente pode até ir um pouquinho para de design ops até, mas como você pensa a organização de design, como você organiza isso com relação aos times de produto, como você faz as pessoas entregarem, como você desenvolve as pessoas e ajuda elas a crescerem. Então era sempre voltado para esse aspecto. E mais recentemente, né, isso quando eu estava ali ainda como design manager, mas conforme eu fui crescendo um pouco mais nos cargos de liderança, era muito mais voltado para como você entrega resultados de negócio. Como o teu time de design vai entregar resultados de negócio. E o que você traz para o negócio. Então, sair de design manager coordenando um time para uma posição mais sênior de liderança de design, liderando uma área de produto, é muito mais o que o teu time está trazendo para o negócio, como o design pode ajudar o negócio a entregar ou a gerar os resultados que são esperados pela empresa. Então, foi mais ou menos nessa linha, assim. E aí o que eu posso dar de dica para quem está fazendo processos internacionais é, primeiro, procura se tem algum brasileiro na empresa, porque provavelmente tem. É incrível como a gente está em todo lugar. São 223 milhões de brasileiros, acho, no total. Então, certamente, a depender do tamanho da uhum. empresa, ter um brasileiro lá ou uma pessoa brasileira que passou por lá. Se você não conseguir, tenta se conectar com alguém, enfim, tenta entender o que aquela empresa valoriza, né? Só Uhum, olhando as redes sociais, o produto, enfim, o que aquela empresa valoriza.
procura portfólio de pessoas que trabalharam lá e vê o que eles estão colocando, o que essas pessoas estão colocando nos seus portfólios. E o ponto 2, adapte o seu pitch, né, o seu deck ali, a sua apresentação, ou se infelizmente fizerem você fazer um desafio, um homework, adapte o seu homework a esse contexto. Eu não fiz isso, eu não adaptei. Eu tinha um deck que era o mesmo para tudo, que foi o deck que sempre me ajudou a passar nas entrevistas que eu queria, e quando eu cheguei aqui fora eu comecei a ouvir um monte de não, comecei a me sentir mal, achei que eu era o problema, enfim, toda aquele fundo do poço que a gente vai cavando. E quando eu comecei a adaptar, eu comecei a passar mais nos processos e mais a fundo, conseguir falar com as pessoas que eu precisava. E aí, assim, você só precisa da porta de entrada, às vezes, né? A partir do momento que alguém abre a porta, você vai conversando e as pessoas vão te entendendo, enfim. Então, acho que... Eu não sei se responde a pergunta, mas essas são algumas das diferenças Respondeu nos sim. processos. Respondeu sim. E até pegando isso aí, cara, que tu falou é muito louco. Eu acho que é o maior desafio da gente nos processos, é tentar entender quais são as expectativas de quem tá nos avaliando. Porque às vezes, como tu falou, putz, aqui eu tinha um deck perfeito lá que tinha uma conversão muito alta, e quando foi pra aí, realmente começou a ver um monte de não, e enfim, síndrome do impostor, né, e tudo mais. E realmente a gente se sente exatamente assim, né? Acredita que tem um potencial, os skills, vê lá vagos requisitos e tudo mais, preenche tudo que não, eu tô qualificado para isso. E às vezes você não apresenta o que o outro lado tá esperando, né? E isso é muito louco. Eu não sei se, não sei ainda se existe a forma correta de transparecer isso, talvez quem está recrutando ser mais transparente nas expectativas e tal, porque isso frustra bastante, né, cara? Sim. Até indo para eu tenho outras perguntas que eu quero fazer, para a gente não sair dessa vibe aí de experiências, mas lá na frente eu quero conectar exatamente com isso, porque aqui no Brasil, não sei como tá aí, mas é sobre os layoffs, né? Então tá tendo muito Uhum. despejo de pessoas, de profissionais no mercado. E essa frustração tá maior, né? Por causa dos números Sim. e tal. Então a gente passa por um processo lá e você vê que tem 200, 500 pessoas, né? E o feedback que você recebe não é personalizado, né? Então se conecta exatamente com esse ponto. Mas eu anotei outras duas perguntas aqui. A primeira delas é o choque de cultura. Teve muito assim? Você sentiu muito esse choque de cultura? Porque a maioria das empresas internacionais ele é multicultural, né? Então você tem que lidar com diferentes culturas. E como é que foi isso, essa adaptação e tal? Excelente pergunta, cara. Eu trabalhei em diversos tipos de empresa aqui. Eu trabalhei no total em 3 empresas aqui na Suécia, né? É, eu não vou citar nomes, mas assim, 2, considerando a Mendes Minter que eu tô hoje, extremamente multiculturais, uma não tão multicultural. No geral, assim, minhas experiências não foram ruins, eu não tive experiências ruins em momento algum, mas o choque cultural é bem grande e é algo que a gente subestima bastante. Porque por mais multicultural que a empresa seja, é, o estilo de trabalho é o estilo de trabalho do país que você tá. Então, por exemplo, falando aqui da Suécia, né, o povo sueco, a cultura sueca, ela é de evitar conflito. Eu sou brasileiro, eu não levo desaforo para casa, sabe? E eu sou uma pessoa, eu sou um pouco mais eufórico, mais comunicativo e até um pouquinho mais explosivo, assim, não no sentido de, pá, sabe, né, sair chutando tudo, mas de tipo, não, pera, como assim? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. É, e, e, e eu tenho um exemplo que é uma coisa que, assim, eu já relevei, eu conversei com a pessoa depois, enfim, mas foi um negócio que me pegou. Eu estava em um workshop em uma determinada empresa, a gente estava discutindo uma nova estratégia para o mercado, para o upmarket, então para enterprise, então qual que seria o produto enterprise, qual que seria o modelo de negócios para enterprise, enfim. E a gente estava discutindo isso tudo, e enfim, eu estava num workshop discutindo com as pessoas, e uma das pessoas, assim, algumas das pessoas estavam falando, não, o valor que a gente vai adicionar é single sign-on,
integração direta com o servidor deles, aí a pessoa faz login no Windows e tá logada no nosso produto. E eu lembro que eu levantei a mão e falei assim, acho isso sensacional, mas você realmente acha que as pessoas vão comprar o nosso produto, pagar o triplo do preço, porque tem isso? Tipo, isso, assim, você não tá adicionando valor pro usuário no fim do dia. E trouxe uma proposta ali do que a gente então deveria fazer, né? Eu fui ali, entrei no conflito, mas fui propositivo, né? Orientado à solução, enfim. E nessa empresa, a gente tinha uma cultura de feedback contínuo. Acabamos, foram uma série de 7 workshops, acabamos esses workshops, eu entrei no nosso sisteminha de feedback, selecionei pessoa por pessoa e pedi para eles, assim, olha, foi muito legal essa colaboração com vocês, achei o máximo e tal, será que vocês poderiam me dar um feedback? E aí, assim, vários feedbacks super positivos, poxa, entendi como o design pode ajudar negócio, poxa, que legal a visão que você traz, tal, e eu, assim, felizão, né, falei, nossa, cara, ó, que bom que meu líder tem acesso a isso, né? Aí veio um feedback que, assim, o primeiro parágrafo, mesma coisa. Pô, muito bom, muito massa, o que você fez, tal, agora eu consigo enxergar o valor de design, etc, etc. Segundo parágrafo. Eu acho, a pessoa começou falando assim, né? Eu acho que você poderia ser menos polêmico, acho, alguma coisa assim, é, porque parecia que você estava irritado na reunião. Talvez seja só o seu sangue latino-americano. E aí eu não consegui mais ler o feedback, cara. Eu fiquei travado no. Caraca, o que que meu sangue latino-americano tem a ver, sabe? Assim, meu Deus Sim, do exato, céu. exato. E depois eu fui conversar com a pessoa. Eu falei assim: olha, eu entendo o que você está querendo dizer. Eu sou um pouco mais eufórico e ele falou, né, no feedback dele, ele falou que ele sente a minha paixão por design, enfim, por criar produtos. E eu fui conversar com ele. Falei: poxa, você poderia ter falado isso de um jeito em que você não precisaria at all mencionar o meu sangue Uhum. latino-americano, sabe? Você podia ter falado do meu tom, da minha comunicação. E agora o seu feedback para mim virou uma coisa, tipo, enviesada e Muito bem. cultural que Aham. não tem nada a ver. Então, esses choques, cara, acontecem. E são as coisas que você não pensa, são as coisas que você não imagina dentro do ambiente de trabalho. Tenho amigos no trabalho? Tenho. Saímos, nos divertimos, curtimos? Sim, porque é uma empresa multicultural. Porque o sueco em si é super fechado. Eles fazem 5, 6 amigos ao longo da vida, e é isso. Eles falam: não preciso de mais amigos. Já tenho meus 5, 6 amigos. Se eu perder contato com um deles, talvez eu abra espaço para mais um novo amigo. Mas não preciso. Então, enfim, você tem essas coisas assim que assustam e que vale a pena pensar quando você está querendo abraçar uma Uhum. carreira Sim. internacional, porque você vai se sentir muito sozinho em muitos momentos, e você vai com certeza passar por episódios como esse, onde as pessoas vão utilizar ou vão se fazer da sua de onde você vem algo, Uhum. né? Eles vão usar aquilo contra você de alguma forma. Então, tem esses choques, assim, tem vários outros, né? Aí, enfim, cultural no sentido mais com a sociedade, né? Então, por exemplo, quando a gente for alugar apartamento aqui, é totalmente diferente do Brasil, comprar apartamento é totalmente diferente do Brasil, enfim, tem uma série de Uhum. coisas que é totalmente diferente, e, de novo, você não pensa nisso quando você está querendo sair e ir atrás de uma carreira internacional. Mas acontece, vai Sim, acontecer, sim, sim. estejam preparados e preparadas e façam terapia, é tudo que eu posso dizer. Eu acho que não tem, cara, um 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 podcast que a gente não cita terapia, sabe. Acho que já tá Tinha que ser claro já pra todo universal e mundo. gratuito para todos. Já tá claro pra todo mundo. Eu vou trazer inclusive a minha terapeuta aqui pra fazer uma Pô, gravação. isso vai ser legal. Vou trazer. Talvez vai ser o primeiro episódio da próxima temporada de liderança. Seja o primeiro, Boa, terapia. boa. Mas excelente ponto que tu trouxe pra gente, porque eu acho que é exatamente isso, quando a gente tá procurando uma vaga lá fora, é o técnico. É como eu posso passar pra aquela empresa, passar na entrevista. E a gente não para pra pensar realmente no choque de cultura, de como vai ser, e leva toda a nossa bagagem cultural, né, pra fora e aquilo ali
não, espera aí, tipo, e às vezes não tem nada a ver com você estar errado ou não, tipo, Exatamente. eu acredito muito na habilidade de adaptação, né, de profissionais que conseguem se adaptar. E aí eu quero fazer essa pergunta, inclusive, o quanto precisa se adaptar, assim? O quanto a gente precisa, talvez, deixar de lado algumas coisas que são muito brasileiras, sei lá, qualquer cultura, né, tô falando de forma geral, né, Uhum. mas o quanto, assim, o quanto, qual é o nível de adaptação que, cara, precisa, sabe, por mais que você não goste, sei lá. Essa é uma excelente pergunta, assim. Quando a gente está no nosso processo de design, geralmente a gente pensa nos trade-offs, né? Nas trocas que a gente tem que fazer. Se a gente for pelo caminho A, o que eu estou trocando, né? Ao não ir pelo caminho B, ou vice-versa. E eu acho que isso é uma das coisas que levou um tempo para eu entender e que é uma das coisas que doem, assim, no começo. Que é justamente esse caminho te faz abrir mão de certas coisas. E aí, sejam do lado mais pessoal, família, amigos, cultura no sentido de comida, música, enfim, né, a cultura popular, é, bem como ambiente de trabalho, que vai ser uma coisa diferente. Um exemplo, quando eu saí do Brasil para vir para a Suécia, eu trabalhava na Conta Azul, o meu líder era o Zanini, e assim, no fim do meu tempo na Conta Azul, eu e o Zanini a gente começou a ficar muito próximo. Ele passou a ser uma pessoa muito importante na minha vida por diversos motivos, mas a gente passou a ficar muito próximo. E tanto que ele foi um dos meus padrinhos de casamento. É, então eu tive uma relação muito diferente com ele. E isso assim, foi excelente, óbvio, é um dos meus melhores amigos hoje, mas ao mesmo tempo me fudeu em níveis astronômicos, porque eu vim para cá esperando que eu teria a mesma relação com os meus próximos líderes. E no Brasil você tem essa coisa de que, por exemplo, você começa a trabalhar com a pessoa, evento assim, né? 3 dias vocês já estão saindo para comer o bebê junto, sabe? Vocês já estão marcando alguma coisa, enfim, porque a gente é assim. E eu cheguei aqui querendo ser o amigão da galera, amigão de todo mundo, e ninguém nem aí pra mim. E aí eu ficava nessa, caraca, cara, saindo dando oi pra todo mundo, hey, hey, e a galera, né, meio tipo, hey, o que você tá falando comigo? Aqui na Suécia tem muito esse negócio de respeitar o espaço, a bolha pessoal das pessoas. Aham. Então, em muitos lugares é normal você entrar no elevador, uma pessoa só, aquela coisa super awkward, vocês vão se olhar, vai apertar o botão e ninguém vai falar nada. É, Nossa. é, e tipo, Mas nem e nem isso, nem bom dia, assim, nem nada? e, assim, depende muito do lugar, sabe? De verdade, depende muito do lugar. Tem lugares e pessoas que não. Tem lugares e pessoas que sim. Saquei. Então essas são as coisas que você tem que pensar que são que é o que você vai abrir mão da sua cultura, né? Que é parte que para mim, agora eu falar bem pessoalmente, ainda e era parte de quem eu era no trabalho, era parte da minha identidade profissional. Ser esse cara que se conecta com todo mundo, que é amigo das pessoas, que é mais coração, que conversa, que entende, que é vulnerável, enfim. E aqui eu senti uma certa resistência. Tanto que é muito engraçado, às vezes a gente vai para dinâmicas em grupo, eu acabo sendo a primeira pessoa a falar, ou a primeira pessoa a ser mais vulnerável. Por exemplo, as pessoas de RH adoram isso. Então, sempre que tem alguma coisa, o RH me envolve e fala, não, pô, você pode ali, né? Então, essas são as trocas. É entender que, poxa, pelo caminho A, eu talvez tenha que abrir mão um pouco de quem eu sou. E de Uhum. como eu sou. E de parte da minha imagem. Onde então eu vou ter isso, né? E aí, por exemplo, no meu caso foi achar comunidades de pessoas brasileiras e me envolver com essa galera, porque aí com essa galera é isso, assim, a gente era uma comunidade no Telegram, começamos a se falar, de repente, semana passada tinha 4 brasileiros aqui jogando board game, fazendo churrasco, enfim, sabe? Então, é isso, assim, você vai ter que entender essas trocas, a depender do lugar que você for, de novo, estou falando muito especificamente da Suécia, talvez em outras cidades sejam muito mais abertos,
Mas você vai sim abrir mão de certas coisas, eh eh, de quem você é, do seu estilo de trabalho, e você vai ter que se adaptar um pouquinho e se encaixar, um pouquinho. Mas é um equilíbrio também, tá? Eu acho que é muito importante você não se apagar, né? E se você fala, não, eu vou me recortar todo aqui para me encaixar nessa caixinha. Eu acho que esse é uma armadilha bem perigosa, mas assim, entender pequenas nuances de tipo, bom, tudo bem, isso daqui eu posso ser um pouquinho diferente, mas isso aqui eu não vou abrir mão. Isso aqui eu vou continuar sendo assim, e sabe? E ir se moldando um pouquinho e fazendo com que os outros ao seu redor também se moldem, né? É, não só você cedendo e se adaptando aos outros, mas ajudando os outros a se adaptarem a você também. Boa. Até porque se você se apaga, aí apaga junto a diversidade toda, né. Exatamente, Então, exatamente. louco. E aí agora a minha última pergunta, e aí a gente passa para um outro tópico, caso não tiver nenhum outro gancho, né. Mas assim, eu até estava conversando isso lá foi na primeira temporada, foi com a Michelle. Inclusive um abraço pra ela se estiver ouvindo. Que ela tá no Canadá, né. E aí eu trouxe esse ponto de carreira internacional também e tal, e a gente estava como a gente estava falando sobre liderança, a gente entrou nesse aspecto, e ela trouxe uma curiosidade, que aqui no Brasil todo mundo quer ser líder, né, ainda mais o mercado aquecido e tal, não agora tanto por causa desses movimentos de layoff, mas ainda assim é um mercado promissor, mas na época era muito mais, né, da gravação e tal. Eh, e aqui todo mundo quer ter essa ânsia, né, e tal, mas assim, no fim das contas, muitos motivadores salariais, né, então sejamos francos. E aí ela trouxe uma curiosidade que lá fora, não sei especificamente se é em todos os países, por isso que eu quero te fazer a mesma pergunta que eu fiz Uhum, pra ela, mas ela trouxe uma curiosidade que, cara, ninguém, né, entre aspas, queria ser líder porque não existia uma grande, variação na salarial, tipo 10%, sei lá, não existia muito esse descompasso, né. E as oportunidades também são mais escassas. Então aí sim, você vai ter muito mais oportunidades, né, óbvio, né, enquanto que carreira de liderança, ali, a trilha de liderança, você vai ter muito menos. Então é uma escolha, na verdade, é o que você quer para sua carreira, antes de mais nada, né, antes de decisões salariais. E aí, curiosamente, a galera não queria, né, seguir esse caminho. Então, assim, eu queria trazer isso para ti agora, como é que é essa realidade aí fora e tal? boa, excelente pergunta. Aqui na Suécia e na Escandinávia, nos países nórdicos no geral, primeiro assim, só para colocar em números, tá? A Suécia tem hoje aproximadamente 10 milhões de pessoas. O Brasil tem 220 e tantas. Então, assim, né, em qualquer empresa no Brasil, em qualquer que seja o nicho, terão mais pessoas do que tem nas empresas daqui. Então, apesar das empresas aqui serem muito internacionais e servirem muitos usuários do mundo todo, geralmente as empresas acabam sendo menores, né? Então, sei lá, se eu pegar o Foodora aqui, que é o comparável ao iFood do Brasil, o Foodora aqui é visto como uma Big Tech. E o Foodora é consideravelmente menor que o iFood. E assim por diante. Então, só para colocar um pouco em perspectiva. Aqui, também, nos países nórdicos, se valoriza muito o work-life balance, né? Então, o quanto não se tem tanto essa grande ânsia pelo trabalho. Isso foi um outro choque cultural, inclusive, até um bom ponto. Eu cheguei aqui querendo arrepiar, assim, nossa, vou entregar e vou mostrar porque eu vim e que eu sou bom, sabe, assim, querendo me provar. E, e eu rapidamente percebi que eu estava trabalhando muito mais que todo mundo. E aí eu fiquei meio, né, poxa, sou eu ou são os outros, né? Fui conversar com outras pessoas brasileiras que estavam aqui há mais tempo e eles falaram, cara, todo mundo que vem do Brasil para cá faz a mesma coisa, passa pela. Porque o ritmo de trabalho é muito diferente. Sim, sim. Então, por exemplo, para quem não sabe, a Suécia tem uma licença parental de quase 500 dias, que são divididos entre as duas pessoas que são os guardiões legais da criança. Isso vale
para casais homoafetivos, isso vale para imigrantes, isso vale para adoção, isso vale, enfim, para qualquer tipo para qualquer constelação familiar. Você tem esse mesmo benefício que você divide entre ambos os guardiões. Então, assim, isso já mostra, né, que os valores são Uhum. diferentes, né? Então, no Brasil, a gente valoriza muito o trabalho porque a gente precisa. A gente precisa trabalhar, a gente precisa subir a escada corporativa, a gente precisa de um cargo alto, porque isso vai significar um salário maior. Em um país desigual, isso faz toda a diferença. Sim. Não vou dizer que aqui na Suécia não tem desigualdade, porque tem, né? É a mesma história no mundo todo. Uma pequena parcela da população concentra uma renda muito grande. Mas é muito menos desigual. Tanto em equalidade, então, por exemplo, questões de gênero, questões salariais, é, quanto em posições, enfim. Então, eu já vi muitas pessoas simplesmente recusando promoção. Parabéns, você está sendo promovido agora para, sei lá, senior. Não vou nem falar de liderança, você está sendo promovido para Aham. senior. E a pessoa pergunta, o que vai mudar? Ah, então, agora você vai ter um pouquinho mais de liderança no teu time, a gente vai Aham. esperar isso aqui de você, e você vai receber um aumento de 500 euros. É um aumento considerável. Hum, eu Não quer. desculpa, obrigado, eu entendo, realmente, mas assim, acabei de ter meu filho e minha filha, tô voltando agora da minha licença, minhas prioridades na vida agora são outras, 500 euros realmente não vai fazer uma grande diferença agora na minha vida e vai ser muito mais estresse, né? É muito mais pressão. E eu quero dedicar minha energia e meu mental à minha família agora. Então, Uhum. obrigado, mas assim, vamos conversar de novo daqui a um ano, tá bom? Isso acontece muito. Eu nunca passei por isso, mas isso acontece muito. Que E louco, né? aí, é muito louco, porque assim, pra mim é bizarro. Eu só, cara, como assim você vai recusar um aumento considerável, sabe? Mas se você tem um casal que ambas as pessoas trabalham, ou quem trabalha em tech, que uma das pessoas tem uma renda considerável, é, aqui, por exemplo, onde saúde é pública, educação é pública, é, você não tem muito um gasto assim, sabe? Uhum. O imposto é alto, mas tem um certo retorno. Então, talvez realmente, assim, poxa, 500 euros realmente seria muito bom, mas o estresse e a Saquei, quantidade, saquei. assim, o quanto isso vai desbalancear o meu work-life balance, não vale a pena. Então, tem muita gente que recusa a promoção, e aí, em função disso, sim, cara, tem muita gente que não quer o estresse da liderança, não quer ter que lidar com pessoas, não quer se tornar o melhor ou a melhor maker possível Uhum. naquilo que a pessoa se capacitou, seja em desenvolvimento, seja em design, seja em produto, seja em business, onde quer que seja. Então, aqui tem muito esse perfil do maker, né? Da pessoa maker, que faz as coisas, né? É, então, as pessoas acabam indo para esse lado, assim, e seguem, e vão. E realmente, as vagas de liderança são escassas, e tem empresas, para conectar com a próxima pergunta já de layoff, fazer um gancho legal talvez, tem empresas aqui que resolveram demitir managers e não ICs. O que acho que é assim, é curioso, né? E a gente pode É falar curioso. mais sobre isso, mas tem empresas que tomaram ativamente a decisão de vamos demitir pessoas managers e vamos Uhum. manter pessoas makers. Saquei, saquei. Cara, a gente poderia falar só sobre isso, assim. Sim. E mas é muito louco mesmo. A Michelle também trouxe esse ponto de realmente, putz, eu não quero o estresse desse caminho, porque eu tô de boa e tal. E como o ambiente influencia, né, na nossa vida, a cultura, a forma de pensar, né? Como tu falou, aqui é necessidade, muitas vezes, né? Exatamente. Necessidade. Não é luxo nenhum querer ter ascensão na carreira. Na verdade, é Exatamente. muito nobre porque você vai ajudar sua família, enfim. Mas é bem louco isso mesmo, assim. E você vê que, com base nas culturas que você já teve Uhum. contato, né? Existe alguma mais próxima da brasileira nesse sentido, assim, de vamos arregaçar as mangas, e vamos produzir muito mais? Boa pergunta. Cara, sim, eu acho que
por exemplo, a cultura norte-americana, né, do hustle, né, então, né, vamos fazer, que eu acho que até aonde o Brasil acaba se inspirando e olhando muito para, que também poderíamos discutir os prós e contras por um episódio inteiro, mas eu vejo muito, por exemplo, eu trabalhei com algumas pessoas da Índia, em que, pessoas desenvolvedoras, e era gente lá, assim, crunching todas as telas e as animações, e tipo, não, pô, eu quero fazer isso aqui melhor, e não, vamos tentar entregar antes, sabe, assim, Aham. pondo tudo que pode no trabalho. É, Mas vai pessoas dizer, da... necessidade também, né? Necessidade também. Também, outro país emergente, do BRICS, enfim. É, você pode falar, por exemplo, das pessoas da Ucrânia também. Até antes de toda a situação que está acontecendo, eu trabalhei com pessoas da Ucrânia, que é a mesma coisa. É um país que exporta muito talento de tech. É, então, assim, tem algumas culturas aqui que são de trabalho, que são próximas a do Brasil, mas a grande maioria não é. A grande maioria é muito mais uma pegada de o trabalho como um meio e não como um fim, né? Uhum. Então, o significado do trabalho na vida dessas pessoas e na cultura dessas pessoas acaba sendo diferente do que é pra gente. Um exemplo muito louco, e acho que isso talvez seja um mind-blowing para muita gente, é você legalmente não pode demitir pessoas por performance na Suécia. Nossa! E quais são os critérios? Assim, demitir na Suécia é muito difícil, tá? É semi-impossível, assim. A pessoa tem que ter quebrado leis, né? E isso é muito difícil de acontecer no ambiente de trabalho. Se você não está performando, eu não posso chegar para você e falar assim, João, sua performance está ruim, vamos tentar melhorar. Tentamos por, Nossa! sei lá, um mês. Cara, olha só, não funcionou, você está sendo demitido. Isso, assim, em muitos casos seria uma empresa legal, né? Porque te deu um aviso e depois te demitiu. Muitas empresas hoje vão fazer o quê? Sentar com você no one-on-one e falar assim, então, sua performance não tá legal, a gente tá te desligando. Aí você fica, caraca, maluco, da onde você tá vindo, né? É, Uhum. aqui você não pode fazer isso. Você não pode nem se recusar a aumentar o salário de uma pessoa por questão de performance. É, então, é uma cultura totalmente diferente, assim. O trabalho significa outra coisa para essas pessoas. As leis daqui, por exemplo, protegem muito as pessoas trabalhadoras. É, então, enfim, e aí faz com que o trabalho, então, tenha um significado muito diferente na vida das pessoas. É, e pessoas que vêm de países onde essas proteções das pessoas trabalhadoras não estão ali, né? Não existem ou são muito enfraquecidas, aí são as pessoas que têm uma cultura mais parecida com a nossa. Ainda que as nossas leis trabalhistas, em comparação com muitos países, é, 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 são insanamente melhores. Mas, enfim, tem sim algumas culturas mais próximas à nossa. Mas aí o recrutamento ele tem que ser muito mais rígido nesse caso? Tipo, qual é Ah, o... sim e não, porque, por exemplo, aqui na Suécia, você tem 6 meses de período de experiência. Então, dentro do período de experiência, você pode demitir alguém sem muitos avisos prévios e saquei. sem nenhum problema legal, porque você está no período de experiência. Então, você tem um período de experiência de 6 meses. Depois desses 6 meses, aí, enfim, você passa a ser protegido por uma série de leis trabalhistas. Mas então o que acontece os processos seletivos são sim um pouco mais rígidos, não tanto, eu diria, tá? Assim, não uma coisa completamente diferente. Mas as pessoas têm um olhar um pouquinho mais crítico. Então, coisas que às vezes passarem um pouco despercebidas, tipo, tudo bem, vai. Vão ser um pouco mais, eu acho que isso aqui pode ser uma bandeira amarela ou vermelha aqui nesse caso. E o período de experiência é levado a sério. Então, você vai definir Saquei, ali, saquei. geralmente, objetivos para serem atingidos dentro desses 6 meses, ou expectativas, né? É, mas, assim, geralmente dá tudo certo, sendo bem sincero. Assim, eu acho que a taxa de pessoas que não passam nos períodos de experiência é baixa. Uhum, entendi. E isso eu acredito que não, tá? Até porque se é cultural, acredito que não.
mas não vou deixar de perguntar também. Isso não influencia a questão de performance no sentido de produtividade das pessoas? De tipo, pega alguns profissionais que, sei lá, vou ficar de boa nesse sentido, sei lá. Eu acredito que não, mas enfim, não vou deixar de perguntar, né? Assim, eu vou dizer que tem casos e casos. Eu tô aqui há 4 anos e meio, eu acho que eu vi isso uma vez. Duas, talvez, assim. Mas com certeza uma vez. É, então é difícil porque, por mais que tenha outro, o trabalho tenha outro significado, tem uma sensação de responsabilidade e esse senso de responsabilidade mesmo. Assim, eu estou sendo pago para executar um trabalho, por mais que eu não possa ser demitido, enfim, eu estou sendo pago para fazer isso, então eu vou fazer o meu melhor. É, e, enfim, né, aí tem, podemos entrar em outras questões que é lógico que certas pessoas vão querer, ainda assim, escalar a carreira corporativa enfim. Então vão querer se destacar, vão querer aumento, querem ir para as empresas que são mais cool, então vão tentar se destacar de alguma forma, enfim. Então não tem tanto isso assim. E fora que, por mais que você não possa ser demitido, não quer dizer que você não possa ficar em uma situação muito ruim. Então, imagina assim, você 3, 4 meses de estresse porque você está ouvindo alguém falar que você não está performando bem. E, vamos supor que você tá ali, eu vou só ficar de boa, não vou fazer nada, sabe? Você vai ouvir de pessoas que, pô, não tá funcionando, não tá funcionando. E isso tem, né, emocionalmente tem um peso. Então, porque por mais que não se possa demitir ou não se possa reduzir salário por questões de performance, você pode iniciar processos administrativos que no futuro sim, vão impactar o teu salário, enfim. E isso é muito chato, é muito burocrático, e aí ninguém quer passar por isso, sabe? Ninguém quer passar Uhum. por essa situação. Então, fica meio que tipo, beleza, a gente tem um pacto social Sim, em que sim, eu vou sim. vir aqui, vou fazer o que eu estou sendo pago para fazer, não vou fazer muito a mais, não vou fazer muito a menos, e todo mundo fica feliz, beleza? Beleza. E assim seguimos. Aham. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que essa autorresponsabilidade tem que ter mesmo, né? E aí, só para fechar essa parte de work-life balance, né, e tal, eu descobri que isso existia, equilíbrio de vida, cara, quando eu fui pra Joinville. Quando eu fui pra Eu lá, também. tanto a cidade e tal, né, que, Sim. enfim, muito, muito gostosa, assim, de morar, região que a gente ficava. E a empresa que eu trabalhei também tinha uma cultura totalmente diferente, assim, totalmente diferente pra mim, né? E era muito, eu não vou entrar em detalhes, enfim, né? Mas era muito louco que, assim, foi a primeira vez que eu saía no horário. Porque eu vinha de um background de agência e tal, que o Sim. pagamento era pizza, né? De madrugada. Exato. Era E benefício. chegava lá e, cara, 6 horas da tarde, não tinha mais ninguém. E vai viver tua vida, vai embora, vai curtir. Os primeiros meses, cara, eu não sabia o que fazer. Tipo, eu levava trabalho pra casa. Putz, eu não posso ficar lá Sim. dentro, mas eu vou levar trabalho pra casa, porque eu vou adiantar e tal. E aí, de novo, com aquele pensamento, não, vamos vir aqui pra arregaçar, né? É, e foi um choque grande, assim, e até uma forma de eu ver como eu tava levando a minha vida também, né? Porque a Uhum. gente trabalha pra ter qualidade de vida também, né? E tal. E Exatamente. foi muito louco. Mas esse perfil trabalhador, assim, acima da média, foi o que me trouxe até aqui hoje, sabe? Então não dá pra desperdiçar também a casca, né? A casca que a gente tem de, de ter o diferencial e realmente produzir mais do que as outras pessoas, né? Bom demais, tá. Indo pra finaleira aí, que eu acho que não pode deixar de passar, que foi um dos principais motivadores de eu ter chamado a galera para conversar aqui nessa temporada, que foram os layoffs, né? Eu queria ouvir como é que tá, né, como é que tá esse movimento aí fora também, oportunidades para remotas, se ainda existe, enfim. Uhum. Boa. Cara, o cenário macroeconômico aqui
tão ruim quanto, né? Enfim, você tem. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você tem, por exemplo, toda a situação entre a Rússia e a Ucrânia. A Europa, a União Europeia, no geral, é muito dependente, os países da Europa são muito dependentes energeticamente falando da Rússia, por exemplo. Então, isso cria uma série de problemas no inverno, porque precisa-se de aquecimento, usa-se mais energia. Então, preço de energia sobe, preço de bens de consumo sobe, preço de comida sobe, assim, aí a inflação vai na lua, aí, enfim, a gente sabe como são as coisas, né? Então tem bastante layoff acontecendo. Teve uma época que, assim, a parte boa, entre 1 milhão de aspas, de estar em tech, é que é uma bolha tão pequenininha, e ainda é uma cidade como Estocolmo, que é pequena, que todo mundo tenta se ajudar de certa forma. Então, toda vez que uma empresa fazia layoff, até antes mesmo de ser público, eles, entre as patotinhas da alta liderança e da galera de recrutamento, se compartilhavam as listas, ou ao menos as notícias de que, olha, tenho pessoas que eu vou demitir. Vamos conversar? Né? Então, tentava-se, pelo menos, indicar essas pessoas. Mas, em função disso, teve uma determinada época desse ano, acho que foi ali para fevereiro, março, sei lá, eu recebi uma planilha toda semana. E assim, até isso para mim começou a ser meio desesperador, Sim. porque a gente acabou de comprar nosso apartamento, a gente comprou no fim do ano passado. E eu ficava nessa de, meu Deus do céu, será que vai acontecer alguma coisa ou não, enfim. Então eu tinha bastante, isso me gerava muita ansiedade, mesmo sabendo que a Mentimeter, a empresa que eu estou hoje, estava e ainda está super sólida e super bem, enfim. Fomos afetados também pelo cenário macroeconômico, enfim. Mas, e aí é onde eu faço parte, sei lá, da minha visão, da minha análise desse cenário todo, a Mentimeter nunca foi investida. A gente não tem venture capital dentro da empresa. Ela sempre foi. Eu não vou dizer que foi 100% bootstrapped, porque eles pegaram um investimento anjo na época que eles Uhum. começaram, mas vamos dizer que foi mais ou menos bootstrapped ali, vai? Então começaram a dar lucro, empresa há 6, 7 anos dá lucro, e mais recentemente, num movimento de algumas das pessoas do board que eram shareholders, resolveram vender as ações. E aí um fundo de investimento quis comprar. Então, por isso esse fundo de investimento entrou na empresa. E quando esse fundo entrou, eles falaram, a gente vai pôr uma grana para vocês poderem botar o pé no acelerador durante esse período. Mesmo com a empresa podendo se segurar, sem problema nenhum. Então isso trouxe ali, foi quase como colocar uma Uhum. armadura, assim, fazer um bulk na Sim. empresa, sabe? É, então isso pra gente deu uma certa segurança. Mas ao meu redor, assim, eu vi uma série de amigos e pessoas conhecidas sendo afetadas. Então está acontecendo tanto quanto em outros lugares do mundo. Tem suas diferenças, né? Como, por exemplo, aqui, como você não pode demitir, você acaba oferecendo um buyout, na real, né? Então, vamos supor que você precise me demitir. Eu sou seu liderado e você precise que eu me cortar. Você provavelmente Uhum. vai chegar para mim e você vai fazer uma oferta. Você fala assim, olha, João, tem uma oferta para te fazer. Essa oferta você pode recusar se você quiser. E é uma oferta de X meses de salário baseada no tempo em que você está na empresa. E você continua empregado durante esses meses, a gente continua pagando seu salário. Se chama Garden Leave, então você não precisa trabalhar, mas você continua empregado, a gente continua pagando seus benefícios, sua pensão, que é tipo o INSS, Uhum. ou FGTS, nunca lembro. Enfim, eles continuam pagando todos os benefícios, mas depois desses X meses, o seu contrato é encerrado. E aí, quando você aceita isso, você abre mão de uma série de direitos, né? Então, enfim. Então, ao menos as pessoas que acabam passando por isso aqui, se a empresa não é cuzona e faz as coisas do jeito certo, as pessoas ainda saem relativamente amparadas, né?
Saquei. No mínimo 3 meses. Porque esse é o notice period, né? É o período que você tem que dar de aviso, né? O aviso prévio. A empresa tem que dar 3 meses de aviso prévio para a pessoa, então, no mínimo 3 meses você vai ter garantido. E aí, o extra, né? 3 meses mais alguma coisa, esse mais geralmente é baseado no teu tempo de casa. E na tua posição Saquei. na empresa também. Se você é um super senior IC, tipo um staff, principal, ou se você é um director, VP, C-level, enfim. E aí tem empresas que fizeram esse movimento que eu falei, de demitir managers, né? O que foi algo que, para mim, foi extremamente interessante, porque a leitura da situação neste momento, precisamos de pessoas mão na massa, então vamos Uhum. sobrecarregar alguns dos managers que temos e demitir os outros. Então, assim, eu ouvi de pessoas coisas do tipo, não, então, porque na minha empresa demitiram a minha pessoa design manager e falaram que eu podia escolher qualquer manager da empresa para ser minha nova pessoa manager. E eu fiquei, Que cara, louco. como que você faz um movimento desse, sabe? Tipo, e era uma empresa grande, não era uma empresa pequena. Não é uma empresa famosa, tá? Pra quem, se alguém quiser ficar pesquisando aí depois, não é nenhuma empresa famosa, é uma empresa bem local daqui. Então, imagina assim, se você faz isso com um time de design que tem 10 pessoas, vão ser 10 pessoas que vão escolher livremente uma pessoa para ser a nova manager na empresa. Se você faz isso com mais um time, talvez você tenha 20 pessoas procurando, 15 pessoas procurando Sim. novos managers. E se essas pessoas já estão liderando 5, 6, 7 pessoas, aí você começa a entrar nessa questão do beleza. Do que a gente está abrindo mão, né? Quais são os trade-offs, quais são as trocas que a gente está fazendo? Porque, pô, se você quer fazer o one-on-one toda semana, ajudar essas pessoas a É, crescerem, enfim, cara, vão ser ali, se você tiver 10 pessoas, vão ser 10 horas por semana. De uma semana de 40, vai virar 30. A gente sabe como tá a questão das reuniões no mundo todo. Quanto tempo vai sobrar na semana, sabe? E cada vez mais se espera que eu gosto de brincar que pessoas líderes sejam polvos, né? Então você tem que pensar na estratégia de negócio, você tem que pensar na estratégia do teu time, você tem que pensar na estratégia de produto, você tem que pensar aham. em crescer as pessoas, você tem que pensar no fazer o teu time performar, você tem que pensar em criar um espaço psicologicamente seguro para as pessoas, você tem que pensar em fazer essas pessoas felizes. Aí assim, beleza, se você tem um time de 5, 6 pessoas, beleza, cara. É Uhum. difícil, mas é equilibrável. Se tem um time de 10, algum desses pratinhos que essa pessoa tá equilibrando vai cair. E Sim, aí pode com ser que certeza. seja o pratinho das pessoas. Porque o que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar de business? Porque eu vou começar a falar de Uhum. pessoas? Aí eu vou ser só um people manager. Ninguém quer um só people manager, né? Sim. Então tudo depende para ali porque a empresa está otimizando também. Mas enfim, então sim, rolaram layoffs, alguns bem curiosos como esse, onde se demitiram managers e não ICs, e entenderam que dava para sobrecarregar um pouquinho algumas pessoas managers. É, Outros layoffs que foram tipo unidades de produto inteira, e aí esses são layoffs que eu adoro discutir, porque se você está desligando uma unidade de negócio inteira, assim, por que essa unidade começou em primeiro lugar, sabe? Aham. E é onde eu faço essa análise com por que a Mentimeter hoje, por exemplo, eu me sinto seguro. É porque, cara, como você justifica um valuation de 400 bilhões de dólares, sabe? É, é, como é que você vai justificar você ter uma empresa que está avaliada em bilhões de dólares? É, Uhum. é, e que tenha, sei lá, 100 milhões de dólares de receita. Tipo, tu precisa quadruplicar essa receita, senão fazer um vezes 10 ali. E aí o que você vai fazer? Você fala, meu Deus, taca dinheiro no problema. Contrata 50 milhões de pessoas, aposta em 25 novos produtos e vê o que acontece. Uhum. E aí chegam momentos como esse, e que vão falar, nossa, esse valuation foi sem noção. E o quanto a gente aportou de dinheiro não fez sentido. Então vamos fazer o teu valuation diminuir em 80%, e é isso aí. E aí beleza, aí você tem que cortar a metade da empresa. É. Né? Assim, é uma irresponsabilidade, né, do meu ponto de vista, que assim, é uma coisa que eu fico, cara,
por que vocês começaram isso em primeiro lugar, sabe? Enfim. Uhum. É, então, tá, aconteceu, segue acontecendo, é, Sim. e provavelmente até o fim do ano vai acontecer mais ainda, assim. É. Então Esse jogo do é equity tenso. aí é muito louco. É muito louco esse jogo aí. Cara, eu não sei, eu fico me perguntando também, às vezes, se as empresas estão aprendendo, se estão utilizando esse período também como aprendizado. Porque eu acho que não, tá? Já dando uma resposta. Eu acho que não. Eu acho que quando as coisas voltarem com dinheiro infinito, vai voltar do jeito que era, sabe? E vai ter isso. Aí a gente vai ter uma bonança lá, enfim, ciclos de mercado, né? 10, 15 anos, sei lá, enfim, tá muito incerto as coisas agora, né? Principalmente com a tecnologia, enfim, com a evolução, né? Mas, sei lá, 10 anos de crescimento exponencial e aí depois de Sim, novo uma outra parada, uma crise econômica. Enfim, ciclos, né? sim, E eu não sei o quanto as empresas estão realmente aprendendo com isso. Porque até algumas que levantam a bandeira de viver sem investimento também, cara, no fim, vivem de investimento também, e acontece isso e tal. Mas até a gente tava falando, né, no do Dani lá e do Rock, que eles falam, ah, não, a gente prefere ser otimista, né, que as coisas vão melhorar e tal. E realmente a gente tem que ser otimista e tal, mas também tem que ser realista. E, mas eu realmente acho que cara, isso aí eu acho que eu vou cortar aqui e fazer a parte 2 porque só nisso aí já tem bastante coisa pra falar. Mas, ah, cara, eu acho que tem muita má gestão aí nesse meio, sabe? Que tipo de coisas que realmente não faz sentido, é má gestão e tal. E tem muita efeito manada aí rolando também, né? Então, tem. Eu posso, de eu posso dar um antecipação. exemplo Claro que sim. Mas de rapidinho? antecipação de movimentos e tal, né? Pode falar aí. Cara, assim, eu concordo com você, eu não acho que estão aprendendo. Eu acho que. Eu falei, eu até brinquei com a Michelle, minha esposa, eu falei, eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar pra não ser cancelado, porque se um dia eu quiser voltar pro Brasil, eu preciso conseguir arrumar um emprego lá. Mas eu acho que tem muitas pessoas, fundadores de empresas, que são egoísticas, né? E aquela coisa, nossa, eu vou ter uma empresa avaliada em 15 bilhões, trilhões de dólares. Eba, vamos fazer. Nossa, eu tenho uma empresa agora de 50 mil pessoas. Sim, É, assim, eu fico me perguntando, pra quê, sabe? Pra que a gente precisa inflar tanto isso, sabe? É, ou às custas de quê? Ou de quem, né? Porque no fim, o que vai acontecer, como você falou, são esses ciclos. Daqui a pouco a gente volta para um ciclo onde dinheiro infinito, bonança, provavelmente, sim, a grande maioria das empresas vai repetir os mesmos erros. Provavelmente a pequena parcela vai fazer diferente, mas acho que, enfim, né, se a gente olhar para trás, se a gente estudar a história, né, você vê que isso já aconteceu de certa forma, né? Como você falou, a tecnologia muda, então as coisas mudam um pouquinho ali as suas, né, a face da coisa, mas depois no fim talvez o efeito seja o mesmo. Mas dito isso, cara, o efeito manada, essa foi uma coisa que me pegou muito, em que eu fiquei assim consternado quando eu ouvi. Eu não vou citar nomes também de empresas ou de pessoas, mas eu estava conversando, né, com algumas pessoas e aí eu tive acesso a essa informação e história. Então, basicamente assim, eu não sei como isso funciona no Brasil, mas aqui e nem em outros países da Europa, mas aqui na Suécia, os boards das empresas são levados super a sério. Sentar em um board é uma profissão, muito bem paga, por sinal. Então, as pessoas que compõem o board de diversas empresas sentam em vários boards. Então, vamos supor, se eu tivesse hoje no board, se eu fosse um board member, minha profissão é ser board member. Eu não estaria só no board da Mentimeter, ou do Spotify, ou da Cloud. Eu estaria em vários, assim, sabe? Porque, enfim, é isso que acontece. Então, todas as pessoas que estão em um board estão simultaneamente em outros boards. E aí, nessa determinada empresa, ali para janeiro, fevereiro desse ano, rolou a primeira reunião geral do board, onde as pessoas, o management team dessa empresa, apresentou um crescimento e eu acho que, né, fizeram uma coisa muito interessante. Né? Essas pessoas basicamente disseram o seguinte: olha,
A gente tem o nosso forecast positivo, otimista, o nosso forecast pessimista e o nosso forecast realista. E a gente, então, decidiu fazer todo o budget com base no realista, né? Porque isso é o que a gente acha que a gente consegue atingir. E mostraram toda a análise que fizeram e falaram, olha, a gente vai crescer muito menos do que a gente cresceu, mas a gente ainda vai crescer um pouco. Então, ainda é um resultado positivo ao longo desse ano. E a gente vai crescer em todas as nossas frentes de receita, em todos os nossos canais. E um desses canais vai puxar mais, mas a gente vai crescer em todos os canais. Dito isso, a gente então entende que ao fim do ano a gente vai ter uma receita maior, um resultado maior, então a gente precisa de certas contratações. E aí, beleza, né? O board estressou um pouco esses números e foi meio tipo, tá, como assim você acha que você vai crescer? Me explica isso. Né? E aí acho que isso é normal, assim, vamos dizer, né? Talvez ali tenha sido um pouco mais chato ou mais rigoroso por conta dos cenários macroeconômicos. Mas então, né, passada a explicação, as pessoas estavam no board falando, beleza, faz sentido essa análise que vocês estão fazendo. Mas contratar pessoas, não. E aí uma das pessoas do board falou, olha, todos os outros, não sei vocês aqui, colegas, mas todos os outros boards em que eu sentei nas primeiras reuniões até agora, a discussão foi clara. Como cortaremos custo? E eu vim preparado para ter essa discussão hoje. E as outras pessoas do board, não, sim, eu também, todos os outros boards que eu sento também, foi cortar custo e tal, não sei o que, né? Então, beleza. E aí a discussão passou a ser como vamos cortar custos. E assim, a sorte, né, é que nessa empresa, pelo que me falaram, as pessoas ali do management team e as pessoas fundadoras ainda detêm uma maior parte da empresa e conseguiram convencer o board de que o pior não aconteceria, né? E seguraram a barra, seguraram a bronca e falaram, a gente não vai fazer corte, mas então vamos fechar um acordo aqui e contratar menos pessoas do que a gente está planejando. E aí, depois de muitas negociações, o board falou, tá bom, mas a gente vai acompanhar rigorosamente de perto os resultados da empresa. E se em algum momento vocês começarem a desviar da projeção realista, aí a gente vai sentar e conversar. E, enfim, recentemente eu conversei com a mesma pessoa que me trouxe essa informação e perguntei, né, e aí? E aí essa pessoa falou, não, todas as projeções estão sendo batidas, porque era uma projeção realista. E beleza, estão contratando menos, o que talvez tenha sido bom, né, um pouquinho mais de responsabilidade também. Mas, assim, não fosse isso, não fossem pessoas fundadoras que detêm uma maior parte da empresa, o que é raríssimo, né? Grande maioria das empresas, principalmente são investidas, não detém a maior parte, portanto, não tem um poder de negociação grande. Mas então é assim, esse efeito manada, sim, porque alguém em algum momento sentou em um board, começou a cortar custo, e essa pessoa foi para outro board e falou, na outra reunião daquela outra empresa a gente começou a cortar custo, e assim vai, né? E aí pensa que cada board tem umas 10 pessoas que sentam em várias empresas, aí você começa a cortar custo e cortar pessoas, enfim, num efeito manada, num efeito dominó, que para mim, assim, foi quando eu ouvi isso, eu fiquei, cara, não é possível, assim, sabe? Tipo, eu perdi a esperança, assim, sabe? Falei, nossa, não, é surreal que sim, tenham empresas que estão cortando simplesmente por, tá todo mundo cortando, então vamos cortar também, né? Vamos nos precaver, vai, e Sim, vamos cortar agora do que, enfim. E talvez nem precisasse. Então eu me questiono muito se realmente todas essas demissões são necessárias sim. ou se são produto de um efeito manada ou de um desespero Uhum. coletivo, enfim. A gente também não pode, obviamente, generalizar. E até porque no fim é tudo, cara, é tudo negócio, né? No fim é tudo negócio. Então a gente como empregado, né, como colaborador, a gente é um número, a gente está contratado para entregar um resultado. Para isso que nos pagam. Então, até fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, porque eu acho que a gente tem que equilibrar sempre, né?
Eh, concordo com o que você falou, mas no sentido que principalmente a gente, né, que tá no mercado de design, então a gente fala muito sobre empatia e tudo mais, né. E aí eu não tô falando, sobre ter empatia das empresas que demitem gente, não é sobre isso. É no sentido que, assim, vamos avaliar o outro lado também, o lado empreendedor da coisa, porque a gente, aí até talvez um pouquinho de lugar de fala, né, porque se a gente nunca criou uma empresa, a gente não sabe os perrengues também que essas pessoas passam, né. Imagino, que a gente comentou, fundadores que têm pouco share ali, né. E aí ficar não tem poder de decisão e entram nesse bico de sinuca, né, e aí, tem que fazer coisas que, humanamente não são legais, digamos assim, mas é negócio, então, né. Então, cara, é um assunto que, assim, é complexo, eu acho que não existe uma resposta única, o que a gente discute é realmente, opiniões e tal, mas existem muitas variáveis aí que a gente não desconhece muitas vezes e tal, e eu sempre tento me colocar numa visão de: "Putz, por que que pensam dessa forma?", né. É a mesma coisa assim, quando eu tive que passar por essa experiência de desligar pessoas, né, que foi uma experiência ruim, mas, foi uma experiência importante pra mim como profissional, como gestor, de me conhecer também, hã ah, cara, não quer dizer que a gente concorde, mas a gente tem que executar, né. E assim, é um equilíbrio muito fino, de uma linha muito fina entre entender e concordar, sabe. Eu entendo perfeitamente negócio de números, a parte lógica e racional, mas eu não concordo, por N motivos, enfim, e tudo Uhum, mais, né. uhum, Então acho que uhum. só pra encerrar aí também, pra gente ser o mais justo possível. Com certeza, com certeza. Eu, assim, eu acho que é porque aí eu acho que volta, né, e aí, enfim, como você falou, dá para passar horas falando sobre isso, mas aí volta naquilo que a gente estava falando da irresponsabilidade do vamos injetar dinheiro infinito Sim, aqui e crescer isso loucamente e não pensar nem um pouco se isso realmente faz sentido ou não, se isso dá certo. sim. Assim, crescer, crescer por crescer, né? Uma coisa, talvez você tenha visto, mas o que o Brian Chesky, CEO do Airbnb, falou lá no Config, né? Ele falou que crescimento não é estratégia, né? Growth não é estratégia. Todo mundo quer crescer. Toda empresa quer crescer. Toda empresa quer ganhar mais. Quer mais e mais dinheiro e mais lucro. Enfim, toda empresa quer isso, né? Mas falar que eu quero crescer, isso não é uma estratégia, né? Então você tem que pensar, então, pô, beleza, eu quero crescer. Como eu quero crescer? É viável crescer dessa forma? Não, não é. Então por que eu vou investir nisso, sabe? Pra que eu vou contratar 50 pessoas se eu sei que isso não vai dar certo lá na frente, eu vou ter que mandar elas embora? Então, e aí eu acho que assim, volta nesse ponto. E o que você falou, acho que também é algo que é muito interessante do papel da liderança, é que principalmente nós, enquanto middle managers, não importa se você é uma pessoa diretora ou não, enquanto você não é C-level, para mim você é um middle manager. Você vai entregar a mensagem das pessoas, você sempre faz o papel do bad cop, né? Porque mudou a estratégia. Quem vai entregar a notícia? Você. Ah, vai ter que cortar as pessoas. Quem vai entregar a notícia? Você. Você tem que trocar a pessoa de time. Aquele time acabou. Quem vai entregar a notícia? Você. Então, assim, você tem um poder de decisão relativamente limitado, você tem um poder de influência relativamente grande, mas de decisão relativamente limitado. Geralmente ali a tua área, teu escopo, enfim. Mas você que vai entregar todas as notícias. Concorde ou não, quer queira, quer não, É. essa é uma parte muito, muito difícil da liderança, assim, para mim, em todos os níveis, né? Então, assim, imagino, conheço pessoas fundadoras que tiveram que entregar a notícia de, pô, velho, a gente vai ter que demitir metade da empresa, pessoas super legais, super justas, super empáticas, enfim, e que né, não tinham mais poder, porque venderam muita parte da empresa para um fundo, e um fundo chegou e falou: Ó, você vai demitir 100 pessoas. Não, mas eu não quero. Não importa. Eu vou tirar o dinheiro. Tipo, você não vai ter como pagar essas pessoas. Sim, E sim. aí foi: tá bom. Então vamos fazer o quê? É É, é, bem isso. é complicado. É que é o jogo do valuation, né, cara. É uma outra pegada, que às vezes até a gente nem tem
o conhecimento dos números ali pra entender por que fazem isso. Porque existe uma lógica. Existe, tá ligado? Porque por mais que não faça sentido, e muitas vezes não faz realmente, crescer por crescer, mas, financeiramente o negócio, né, indo para o lado totalmente business da coisa, faz Sim. total sentido, faz total sentido. É uma matemática muito louca aí. Mas enfim, pra gente não terminar com bad vibes aí, dicas finais pra quem quer seguir nessa carreira aí de sair do Brasil, enfim. Boa. Eu acho que né, isso é o que eu sempre falo com algumas pessoas que me perguntam. Infelizmente, hoje no Brasil, só 3% da população fala inglês, e o acesso ao estudo de inglês é extremamente limitado. Eu acho que hoje tem vários programas aí sociais, enfim, se voltando a ajudar pessoas a aprender inglês. Mas se você trabalha já em tech, e óbvio, dependendo da sua condição, se você puder investir é, o mínimo que seja, sabe? Porque, poxa, eu tenho R$ 50 por mês, tá? O que dá pra fazer com isso, sabe? Eu tenho R$ 500 por mês, pô, legal, o que dá pra fazer com isso? Eu tenho 1.000, ótimo, o que dá pra fazer com isso? Mas, porque muitas vezes o problema não é o técnico. É assim, tem uma série de pessoas que eu entrevisto, ou que eu já vi serem entrevistadas, que, assim, tecnicamente seria o fit perfeito, sabe? Assim, você fala, caraca, cara, como eu preciso dessa pessoa no meu time. Mas a comunicação em inglês é difícil. E aí não é uma questão é, de sotaque, ou enfim, porque o nosso sotaque é carregado, vai ser carregado, tá tudo bem a pronúncia não ser perfeita, não é nada disso. Mas é você conseguir passar as suas ideias em outra língua, é você conseguir raciocinar um pouco em outra língua, e conseguir se comunicar efetivamente, de uma forma clara, objetiva, enfim. Então, esquece um pouco essa questão do sotaque, ai meu Deus, eu não estou pronunciando 100% perfeito e tal. Tá tudo bem, isso vem com o tempo. Quanto mais você falar, mais você vai pegar. Quanto mais você ouvir, mais você vai entender as pronúncias. Eu vim para cá, assim, minhas pronúncias eram todas bem meia boca, assim, sabe? Eu ainda cometo vários errinhos básicos, assim, de conjugação de verbos e tempo verbal, enfim, mas consigo me expressar, consigo comunicar minhas ideias com clareza, com objetividade. Isso é mais importante, porque o técnico a gente tem, como eu comecei falando aqui, profissionalmente falando, a gente precisa se valorizar mais. O profissional de design brasileiro é um profissional extremamente capacitado, muito forte em áreas que que faltam aqui, mas então investir no inglês é a primeira coisa que eu sempre falo. A segunda coisa é, a gente é excelente em pesquisa, a gente é excelente em service, a gente é excelente na identificação de problemas, mas começa a pensar um pouquinho mais nesse perfil maker também, só para equilibrar um pouco as coisas. Não estou falando que tem que ser visual sabe, assim, esquece pesquisa e tal, não é isso, mas tudo na vida precisa de um certo equilíbrio, né? Então eu vejo pessoas muito boas, como eu era, por exemplo, e ainda sou, em explorar o problema, e enfim, eu fui lá no Spotify, apresentei isso e falaram, olha, não é isso que a gente procura, sabe? A gente precisa de um perfil mais equilibrado. Na época isso me doeu muito, assim, eu confesso, eu me senti muito mal por isso na época. Mas depois eu entendi, falei, não, tudo bem, eu preciso me equilibrar um pouco mais. Quando eu abri meus olhos, minha cabeça para essa outra parte do maker, de fazer os produtos, as interações, enfim. Pensa um pouco nisso, em como equilibrar o seu perfil. Depois estuda, né, as vagas que você está aplicando, vai atrás da empresa, da cultura da empresa, do que eles valorizam, do que eles não valorizam, enfim. Porque aí você se faz um favor, né, de não se colocar numa situação em que você não está se preparando para ser bem sucedido. Então, por exemplo, se você sabe que a empresa está procurando perfis que não necessariamente vão falar tanto de pesquisa, e você só põe pesquisa no seu portfólio ou fala muito sobre isso, é, a empresa vai te falar não e você vai se sentir mal. Ou pelo contrário, se você colocar lá visual, mas a empresa quer service design, a empresa vai olhar para você e falar, cara, muito bacana isso que você faz, mas não é isso que a gente precisa. Então, tentar entender ali o que a empresa valoriza, e aí cada empresa valorizar uma coisa diferente, tentar conversar com pessoas que já estão no país, ou enfim. E aí, assim, sobre abordar pessoas do LinkedIn, acho que isso é uma coisa, é muito legal, abordem pessoas do LinkedIn,
mas pensem como vocês vão abordar, né? Oi, tudo bom? Meu nome é João, quero me conectar com você no LinkedIn. Sabe, assim, pô, por que... Oi, tudo bom? Meu nome é João, tô passando por um momento, eu quero me conectar porque vi que você trabalha fora e tô pensando em me mudar e queria umas dicas. Podemos conversar? Pô, assim, sabe, já é uma coisa diferente. Então, pensa, assim, em como você vai se conectar com as pessoas. As pessoas brasileiras que estão fora, no geral, são muito abertas. É, e é isso, assim. Eu acho que, ainda de tudo isso, o inglês, para mim, seria o ponto principal, porque o design no Brasil é foda, assim, é muito bom. Infelizmente, é subjugado pelos países do norte, né, do hemisfério norte, que olham para os países do hemisfério sul sempre com um olhar meio, né, tá vindo do sul do mundo, mas quando a gente mostra as nossas habilidades, competências, os nossos skills, as pessoas ficam impressionadas. Então, mais confiança no técnico e foco nessa comunicação que eu tenho certeza que em breve o mercado vai voltar Uhum. a abrir e talvez mais vagas remotas e talvez mais oportunidades de vir para fora também, enfim. Então, seriam essas as minhas dicas. Ou essas são as que eu geralmente dou. Muito bom, cara. Papo aí muito rico, bem legal. Aprendi bastante contigo também. Acho que a galera vai curtir aí. E é isso, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo também. Tem um fuso horário diferente aí, né? Aqui parece que tá de noite, mas também tá de dia, só que tá tudo fechado. E é isso, cara. Obrigadão aí de novo. E bom trabalho aí pra ti. Imagina. Obrigado você, João. Obrigado a todo mundo por ter ouvido. E se precisarem de alguma coisa, estou sempre à disposição. Um abraço.